mais uma vez nós retomamos os nossos estudos. Hoje, mais uma vez, o Livro dos Espíritos, e nós estamos no livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, dando continuidade ao capítulo quarto, Pluralidade das Existências. E nós retomaremos o nosso estudo pelo tema Transmigração Progressiva. A gente vai aqui colocar o texto na tela, vamos fazendo nossa leitura e as nossas respectivas reflexões. Transmigração progressiva. Nós trouxemos aqui o significado da palavra transmigração. É de uma maneira simples, né? O que que é transmigração? O que que Kardec quer dizer com transmigração? A transmigração é um conceito filosófico onde a alma ou essência de um ser, após a morte física, passa para um novo corpo. Quando a gente vai olhar no dicionário, ele vai estender esse conceito, né, para religião, para espiritualidade. Eu trouxe aqui o significado da palavra em si dentro do nosso contexto, né? Mas essa palavra também, ela se aproxima muito da ideia da metempsicose. Por isso que quando a gente vai no dicionário, ele estende esse conceito e faz essa ponte, né, para a metempsicose. Só que há uma grande diferença, né? No conceito filosófico que Kardec aborda, né, a alma ou essência de um ser, após a morte física, passa para um novo corpo. E ponto, né? Porque dentro da doutrina espírita a gente vai ver que não é simplesmente só fazer a passagem para um outro corpo. Existe a erraticidade, não existe a retrogradação da alma, porque a alma alcança um progresso contínuo, né? E assim vai. A metempsicose já é um pouco diferente, né? A alma ou a essência de um ser, após a morte física, passa para um novo corpo. E aí pode ser humano, pode ser um animal, pode ser vegetal, né? Então a metempsicose, ela tem essa diferença, né? Porque aceita a ideia de que a gente poderia reencarnar num outro estado, né, que não fosse o de um ser humano. O que para o que para o espiritismo a gente considera como uma retrogradação, né? E eu acredito até que quando ele usa essa palavra transmigração, é justamente é de propósito, é justamente para fazer, para indicar, né, que a alma está transmigrando de um corpo para o outro. Mais à frente, ele vai aprofundar essa questão e a gente, inclusive, vai falar sobre a metempsicose, né? Vamos iniciar esse tema pela pergunta de número 189. O espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? Não, porque o espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. E nós grifamos isso aqui porque ele vai usar a palavra instinto, né? Ele fala, né, que os espíritos, no início, na sua origem, têm apenas uma existência instintiva, que é o mesmo que ocorre com os animais. E mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. A diferença é que, aos poucos, né, ele vai desenvolvendo a inteligência. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. 191. As almas dos nossos selvagens
São almas no estado de infância, infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Então, aqui é que entra a questão, né, do porquê que eu grifei lá instintos. Porque quando ele fala que já nutrem paixões, é um pouco diferente de instinto. Aí a gente já dá para ver que há um desenvolvimento, né, dessas almas. Mas afinal, o que são paixões? É uma palavra que vem do latim tardio, passio, onis, derivado de passus, particípio passado de pati, sofrer. É um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. Não está ligado só a uma pessoa, né? Que a gente fala de paixão, a gente já, né? Paixões no geral, né? Pode ser por uma pessoa, objeto ou um tema qualquer. A paixão é intensa, envolvente, um entusiasmo ou um desejo forte por qualquer coisa, né? É o próprio apego, né? Às coisas, apego à matéria. Quando a gente fala apego à matéria, na verdade, é um campo bem extenso, né? Não é só o sentido de, ele é apegado, a gente já pensa. Não, é bem extenso isso, pode ser muitas coisas, né? E aí nós queremos trazer também esse artigo aqui sobre a palavra paixão. Na questão 191, que nós estamos agora lendo, a palavra paixões é utilizada para caracterizar um estado de desenvolvimento e atividade da alma, indicando que ela superou o estágio de infância absoluta, ou primitivismo intelectual. É o que a gente vê na questão anterior, né? O que ele é na infância? Ele é movido só por instintos. E já na pergunta, a 191, pergunta dos selvagens, fala, não, já não são tão primitivos assim, porque nutrem paixões. O sentido desse termo, paixão, paixões, pode ser detalhado nos seguintes pontos. Primeiro, sinal de desenvolvimento, mas não de perfeição. Na resposta à questão 191, os espíritos explicam que as almas dos selvagens não estão em infância absoluta, pois já possuem paixões. Na sequência, que é a questão 191A, que a gente ainda não leu, né? Eu deveria ter lido, né? Senão não leu. Esclarece-se que as paixões são um sinal de desenvolvimento, pois indicam que o espírito já possui consciência e vontade próprias, mas não são sinal de perfeição, pois ainda representam o predomínio na natureza animal sobre a espiritual. Então a gente sai do instinto, vai para as paixões, e aí é o espírito trabalhando para dominar essas paixões, né? Segundo, transição do instinto para o sentimento. Na origem, o espírito possui apenas instintos. Com o desenvolvimento surgem as paixões e, com a purificação, surgem os sentimentos. Nesse contexto, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e servem como estimulantes necessários até que o sentido moral floresça. Portanto, ter paixões significa que o espírito saiu do estado de simples e ignorante e começou a agir como um ser de vontade, embora ainda de forma imperfeita. Terceiro, predomínio da matéria sobre o espírito. No quadro da escala espírita, na terceira ordem, as paixões são características de espíritos imperfeitos. Elas indicam que o espírito ainda está fortemente vinculado à matéria e aos instintos de conservação, o que gera vícios quando há abuso ou excesso dessas paixões. Quarto, manifestação da individualidade.
A presença de paixões na questão 191 reforça que a alma já constitui uma individualidade moral, enquanto, no início, o espírito age por impulso instintivo e inconsciente, que são as primeiras encarnações, né? Na sua origem. O surgimento das paixões marca a fase em que o espírito começa a ensaiar para a vida e a manifestar sua personalidade, mesmo que ainda voltada para necessidades materiais e sensuais. Na questão 191, paixões designa o despertar da atividade inteligente e da vontade da alma, situando-a acima do estado rudimentar inicial, mas ainda abaixo do estado de equilíbrio e moralidade superior. Mário, esse, esse não, tu tirou dali, querido. Eu coloco de Esse volta. ensaiar para a vida seria bem no final, quando ali, ó, surgimento das paixões marca a fase em que o espírito começa a ensaiar para a vida. Seria o início do desenvolvimento do livre-arbítrio? Poderíamos pensar que seria Poderíamos, assim? sim, sim, Tá. porque aí você vai desenvolvendo As tuas escolhas, a tua as suas vontade. escolhas devido à sua vontade. Tá. E a manifestar a sua personalidade ou individualidade? Fiquei nessa. Personalidade aqui é no sentido de que a gente já está tratando de uma individualidade, correto? Sim. Né? Só que Ele nessas está experiências a gente fala personalidade porque ele está ainda fazendo esse trabalho na personalidade. Se você tratar ele como espírito, você está falando de uma entendi. individualidade. Mas se você está falando das experiências em que ele vai paulatinamente agregando esses valores ao espírito individual, né, a individualidade, é na personalidade. Na personalidade, ele vai desenvolvendo aos poucos o livre-arbítrio, claro, a cada existência, na personalidade atual, ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio e isso vai calando na sua individualidade. Tá, tá, ok. A continuação, né, dessa pergunta, que Kardec, as almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. E aí, como a gente já viu, né, esse sentido das paixões, o Kardec ele prossegue. Talvez ele não tenha ficado satisfeito, né? Ele vai então abordar um pouquinho, aprofundar um pouco mais. Então ele pergunta: então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. É o que a gente não pode confundir, né? Então, são um sinal de atividade e de consciência do eu, porque ele está progredindo, né? Ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Aqui vem o comentário do próprio Kardec. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corpórea. Ela passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não haver para o espírito nem declínio, nem decrepitude, como na vida corpórea, que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não numa única esfera, mas passando por diversos mundos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma oportunidade de progresso, no mesmo modo que cada existência corpórea se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Mas, mas assim como na vida do homem, há dias que não produzem nenhum fruto. Na do espírito, há existências corpóreas
que não lhe trazem nenhum resultado, porque não as soube aproveitar. 192. Por uma conduta perfeita, pode-se transpor, já nesta vida, todos os graus da escala e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza, mas isso nem é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma, também, o doente tem de passar pela convalescença antes de recobrar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro, para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. O homem pode, ao menos, garantir para si, já na vida presente, uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. Então, quando Kardec, né, ele vai fazer essa pergunta sobre se nós poderíamos, né, um espírito, né, poderia alcançar essa, de imediato, né, um transpor, como ele coloca aqui, né, transpor já nesta vida todos os graus da escala e tornar-se espírito puros, eu acredito que é até mesmo para abordar questões que eram discutidos, né, dentro da própria igreja e das próprias filosofias espiritualistas, né, de que um homem ele poderia virar santo da noite para o dia, né, por exemplo, né? Então, Kardec, quando vai fazer essa abordagem, ele é muito feliz. E os espíritos demonstram que não, que né, o que a gente chama de perfeição, a gente está longe de entender o que é uma perfeição, né? Agora, uma coisa é certa: cada um de nós, como espírito, não pode, em poucas encarnações, atingir o estado de espírito puro, mas pode se adiantar a ponto de evitar sofrimentos, né? Como ele pergunta aqui, pode ao menos garantir para si, já nessa vida, uma existência futura menos cheia de amarguras? Sem dúvida, né? Ele pode fazendo o trabalho, né? O trabalho que a gente fala, o trabalho nele próprio, né? Burilar o espírito, né? Vencer as suas vicissitudes, vencer o seu egoísmo, as suas paixões. A gente está lendo desde o início, quando ele já vai fazendo uma ideia, né? Primeiro é o instinto, depois surgem as paixões, e depois a nossa tarefa é fazer o quê? É dominar essas paixões. Eu lembro que uma vez perguntaram para a gente, né, como a gente definiria um espírito puro. Ah, eu acredito que, em poucas palavras, o que a gente, pelo menos uma característica, a gente fala é completo domínio do seu ego. O espírito puro não tem ego, nada externo o atinge, né? Por quê? Ele já domina as suas paixões. Então, nada externo o afeta. Ao contrário, ele é agente, né, de transformação do externo dele, né? Porque ele já alcançou. Agora, a gente vai alcançar da noite para o dia essa condição? Não, mas a gente pode ir trabalhando aos pouquinhos e cada encarnação, uma vez que a gente atinge um patamar evolutivo, a gente passa a ter, né, mais conhecimento, mais sabedoria, a gente pode, enfim, trabalhar mais em prol dos outros e de nós mesmos, né? Tendo menos amarguras pela frente, né?
Se bem que tem um negócio com relação a essas coisas, quando a gente vai tratar, né, das nossas angústias. Um espírito já com uma consciência e com fé, mas a fé que o espiritismo propõe, ele sabe que nenhuma experiência que ele está passando é causa de uma injustiça. Ele procura então perceber a causa do que está acontecendo com ele e procurar ver o que que aquela situação está tentando mostrar para ele. Então é aquela coisa que a gente sempre comenta, né? Não olhe para as coisas como um problema, porque você torna a coisa um problema. Você tem que olhar como uma experiência ou como um desafio, melhor dizendo. Ele está ali, é um desafio. Por que que aquilo apareceu, né? Aí é que entra a nossa fé raciocinada. Se a gente parte do princípio que Deus é bom e justo, nada que está acontecendo comigo pode ser ruim, né? Ou injusto. Eu só tenho que entender isso. Para quê? Para poder me situar diante da situação. Porque às vezes a gente passa por situações e tenta controlar os outros, né? E os outros a gente não tem poder de controlar. A gente tem poder de controlar nós mesmos. Então, é analisar a questão, saber se posicionar. Porque às vezes uma situação que a gente está passando, a prova não é só para nós, né? A prova é para outras pessoas. E uma vez que a gente já entendeu isso, a gente pode acolher, inclusive, aqueles que estão em desespero, né? 193. Em suas novas existências, pode o homem descer mais baixo do que já esteja na atual? Em termos de posição social, sim, como espírito, não. Por quê? Porque o espírito não retrograda. Mas como posição social, sim, porque são a escolha das provas, né? Ele pode vir uma hora numa situação, noutra hora ele pode vir numa situação inversa, que são provas. Então, em termos de posição social, sim, porque são experiências, né? Mas como espírito, não. 194. É possível, em uma nova encarnação, que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Nós fizemos uma notinha aqui sobre o que é celerado, que ou aquele que cometeu ou é capaz de cometer crimes de morte ou violência. Facínora, criminoso. Que ou aquele que possui má índole, mal, perversa. Esse daqui é o que a gente encontra o conceito, né, de celerado, né? Então, é possível em uma nova encarnação que a alma de um ser de bem anime o corpo de um celerado, ou seja, de uma pessoa má, né? Não, visto que ela não pode degenerar. Então, mais uma vez aqui está se falando do espírito, né? A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Aí aqui é o contrário, né? Sim, se arrependeu. Isso, então, é uma recompensa. Ou seja, aí aqui também a gente vê, porque ele pode progredir, ele pode estacionar, mas retrogradar nunca. O espírito, né? A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que chegaram. Em suas diferentes existências corpóreas, podem descer como homem, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde operário, e vice-versa. Porque entre os homens, as posições sociais guardam frequentemente relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus, carpinteiro. Uma outra coisa também é que
Quando você lê essas respostas, analisa, porque aqui tem uma série de coisas para você levar em consideração. Primeiro de tudo, são os atributos de Deus, né? Como é que ele pode deixar uma alma se degenerar a ponto de virar, né, uma alma perpetuamente fadada a fazer o mal como o diabo, né? Então, a ideia dos anjos caídos, todas essas ideias, que, aliás, tentaram, inclusive, inserir na doutrina espírita, cai por terra, né? Quando a gente faz um estudo dessas questões que Kardec levanta. 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem no mau caminho, sob o pretexto de que poderão corrigir-se mais tarde? Quem nunca ouviu isso aqui? Atire a primeira pedra. Não é muito comum a gente escutar, mas se eu posso progredir, então eu vou deixar para amanhã, né? Bora ver o que os espíritos respondem aqui. Quem assim pensa, não acredita em nada. E a ideia de um castigo eterno não o reprimiria mais que qualquer outra coisa, pois sua razão a repele. E essa ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se só tivessem empregado meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos incrédulos. De fato, um espírito imperfeito poderá, em sua existência corpórea, pensar como dizes, mas, uma vez liberto da matéria, pensará de outro modo, pois logo perceberá que calculou mal, o que o levará a sentimentos opostos em uma nova tendência. Inclusive, ele grifa isso, né? É assim que se realiza o progresso. E essa a razão por que na Terra tendes homens mais adiantados do que outros. Uns já possuem a experiência que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles acelerar o seu progresso ou retardá-lo indefinidamente. Então, para isso, o homem tem o livre-arbítrio. Mas também tem muito as crenças que nos são colocadas, né? Por isso que quando a igreja ela impõe esses dogmas que não são nada racionais, num tempo em que o homem já começa a raciocinar, e isso não é de hoje, né? A gente vê quantos não foram para fogueiras porque e às vezes não estavam nem contradizendo propositadamente as escrituras, eram alguns deles homens de ciência, né? Eles estavam apenas fazendo descobertas, nada mais do que isso. Mas a igreja impunha uma fé cega. Na nossa atualidade, uma coisa que gera mais pessoas materialistas é justamente esses dogmas que a igreja impõe, porque elas são irracionais. E como Kardec sempre nos lembra, aliás, não só Kardec, mas os próprios espíritos sempre nos lembram que muitos não acreditam, aliás, ao contrário, eu falo que muitos não é que não acreditem, eles até acreditam em Deus, mas eles não acreditam nesse Deus que se apresenta para ele. Assim como nós também, quando a gente olha para aquele Deus, né, para aquelas explicações, a gente até tenta entender, a gente até dá uma forçada de barra para entender, né? Mas fica cada vez mais difícil, né? De você conectar todos os pontos, né? Como os espíritos nos trouxeram e o Kardec teve, né, toda esse trabalho, essa didática de colocar para a gente nessa ordem cronológica para que a gente fosse construindo essas ideias, esses conceitos. Eu penso que esses espíritos muito racionais, eles veem a existência após existência simplesmente desenvolvendo a sua inteligência e se recusando a olhar o outro lado. É até um dia, como diz Kardec, né, que eles vão perceber pelo sofrimento
que eles estão acarretando a si cair, né, na sua, na compreensão de que deve desenvolver o seu lado moral. Porque, como a gente percebe hoje em dia, né, esse lado material do ser humano, o desenvolvimento racional, apenas desenvolvimento racional em detrimento do lado moral. E às vezes eu me pergunto, não se questionam quanto ao lado moral? Talvez não. Ou então é como a gente viu ali nessa resposta. Eles vão deixando para outros momentos. É bem assim, no que eu imagino. Ser. É, muitos são espíritos que já têm uma intelectualidade até superior a muitos de nós. Tanto espíritos, que a gente chama de espíritos refratários, mas tanto os encarnados como desencarnados. A gente vai pegar lá os falsos profetas da erraticidade, os falsos profetas, né? O capítulo inteiro falando sobre os encarnados e os da erraticidade, né? Que se utilizam, inclusive, desses homens que são refratários, que têm essas. Mas olha, a gente começou o nosso tema justamente falando do quê? Das paixões. Então, eles desenvolveram uma intelectualidade primorosa, mas são apegados a paixões. Então, não é. E a paixão? São pessoas que ainda querem ter privilégios, né? E para terem privilégios, elas precisam manter as pessoas na ignorância. Então, todo esse trabalho, né? A... Agora, quando a gente pensa, né? Como esses espíritos eles estão tão arraigados a essas ideias, a gente vê que não é uma coisa tão fácil de equacionar. Porque eu fico pensando também aqui com meus botões, dividindo com você, né? Eu fico pensando num espírito como esses refratários que estão ainda entre nós, no nosso mundo de expiação e provas, ou de provas e expiações. Eu fico pensando que vai chegar num momento em que isso aqui, a gente está numa transição, isso aqui vai dar uma guinada e vai virar um mundo, Progresso não, é um maior, mundo de moral, regeneração, né? Ou seja, a gente vai dar um salto. E quem vai estar nesse mundo é aqueles espíritos que se adequaram, né, a essas novas vibrações. Aí, outro dia eu também fiquei pensando nisso. Caramba, quanto tempo leva para um mundo como o nosso passar de um estado para outro? Não dá nem para contar, né? Nos nossos não dá nem dedos. para contar. Milhares de anos no nosso tempo, né? Olha a Idade Média, né? A gente ficou 1000 anos naquela ignorância, hum, entendeu? E quando começa o Renascimento, também é um progresso que levou, né? Então, a gente percebe que é exatamente isso. Então, É mas longe. baseado nesse pensamento, esses espíritos, eles ainda vão sofrer uma situação em que eles vão ter que ir para outros mundos menos avançados, mais atrasados, como um castigo, bem entendido dentro da nossa, né, do nosso contexto espírita, e como uma oportunidade. Agora, eu fico pensando, né? Olha o tempo que esse espírito está como refratário, e ele ainda corre o risco de ir para outro mundo. Então, não é da noite para o dia, não é uma coisa fácil né, é um trabalho, e nós tivemos alguns espíritos, em algumas reuniões mediúnicas, nós tivemos contato com alguns espíritos endurecidos. Você vê a dificuldade de penetrar, sabe? E eles são assim, eles são uma rocha, não tem como você penetrar. E chega num momento que você não tem mais o que dialogar com eles, né? O que a gente procura é orar, né? Mas nós já Eu, topamos com muitos espíritos dessa forma. eu enxergo as coisas da seguinte forma: as paixões cegam o nosso pensamento, a nossa consciência. A partir do momento que a gente começa a controlar essas paixões pela razão,
começa a surgir a moralidade, o desenvolvimento moral. E a partir daí, a moral vai se estabelecendo, dirigida sempre pela razão. Mas aí é uma luta hercúlea, né? Para uns e para outros nem tanto. Porque como a gente estava comentando, as paixões, elas já são uma manifestação né, de um desenvolvimento. Mas o desenvolvimento completo é o domínio do espírito sobre as paixões. Aí é que entra a luta de cada um de nós. Agora, esses espíritos, eles se comprazem disso. Eles não querem, né? E eu sempre lembro, né, a Divina Comédia, o inferno, o purgatório e tal, né? E ele fala que no inferno, muitas pessoas que estão no inferno e não saem de lá, não é só porque elas são ruins, é porque elas não admitem que elas são ruins. Então, quando o espírito começa a se arrepender, ele vai para o purgatório, né? E aquela que já não só fez o bem, isso é lógico dentro do contexto, né, daquele livro ali. Mas eu acho a ideia da Divina Comédia ali, do Dante, fantástica, né? Como ele fala, no inferno não tá só pessoas ruins, não. São pessoas que não admitem que cometeram erro. Então elas tentam fazer todas as justificativas do mundo para mostrar que elas são injustiçadas, que elas são fruto do meio, que foi fulano, que foi o ciclano. Não assumem, entendeu? Essas, elas nunca vão sair do inferno, segundo Dante, né? É que você falou da paixão, né? Então tem espírito que está muito preso nisso, né? A dificuldade de cada um. E olha que Deus não desampara nenhuma criatura, né? Porque mesmo do lado de um espírito desse, o mentor tá lá, né? Mas ele não pode interferir. Ele pode intuir, mas a decisão final é do espírito, né? É de nós, né? E aqui, só para arrematar essa questão que a gente está lendo, o Kardec ele comenta, né, que o homem que se encontra numa posição má deseja trocá-la o mais rápido possível. Aquele que se acha convencido de que as tribulações desta vida são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. E aqui, mais uma vez, o Kardec esbarra nessa questão do que os dogmas traziam, né? Então, não é com o fogo do inferno, né, o fogo eterno, que a pessoa vai modificar. Ela tem que entender todo o processo, para que ela tome consciência e decida, né, fazer a mudança, né? Ô, Mário, Pois não. Mário, é assim, eu estava lembrando que a gente estudou, não sei em que época, o Paul Janet, os pequenos elementos da moral, da psicologia racional. E tem um capítulo aqui que ele chama assim, ó, do aperfeiçoamento de si mesmo, das paixões. Que no século XVIII e XIX, as paixões, o que era paixão, eu até levantei essa questão, se não era aquela coisa carnal, né? O desejo carnal, o amor visceral. Não, que as paixões na época de Kardec estavam relacionadas a todas as emoções, dor, prazer, medo, e um monte de ciúme, tudo isso estava envolvido, eles traduziam como paixões, que eram os afetos naturais. Então, aqui tem um parágrafinho rapidinho, só para completar. Pode-se dizer, em geral, que nossas paixões passam por três estados distintos. Elas são, primeiramente, afetos naturais e inevitáveis da alma. São as inclinações, as tendências.
Elas se tornam movimentos violentos e desordenados. São as paixões propriamente ditas. Transformam-se em hábitos e incorporam-se ao caráter e tornam-se o que se chama de vícios. E aí e aí segue. É isso que eu queria falar do significado de paixão naquela época de Kardec. Perfeito, Só isso. porque, inclusive, E que não está no. quando eu estava fazendo a leitura, eu lembrei também de Paul Janet, mas eu não quis citá-lo, né? Mas tem o Paul Janet, tem outros É, Mini pensadores da época que vai Birran. trabalhar, o próprio Mendes Birran, ele vai trabalhar também com as emoções e sensações. Mas eu me atreveria a fazer mais um adendo na tua fala. O conceito da época de Kardec, na verdade, não mudou muito para o nosso conceito atual. Por quê? Porque paixão não significa só sentimento carnal. Por isso que no começo eu fiz questão de trazer o significado, porque quando a gente fala paixão, a gente já liga a sexo, a sexualidade, a É, sensualidade. exato. Mas não é. Você pode ter paixão. A paixão em si, ela é um apego a algo, alguma coisa, um objeto ou uma pessoa. E é o que o Paul Janet vai fazer toda uma descrição daqueles capítulos lá, que é maravilhoso aquele livro. Aquele livro é muito profundo, né? Nós tivemos a oportunidade, né? A Nilce estudou com a gente também. Esse livro é. Aliás, é um livro que devia ser indicado nas escolas hoje, porque é atualíssimo aquilo ali, né? Como é que a pessoa tira da grade, né, a filosofia e como é que esses livros não estão de volta para as escolas, né? Porque esse daí é o beabá, é um guia para o ser humano, né? Pelo menos ele tem, né, uma visão do que, né, sobre tudo, né? Vai falar sobre respeito, vai falar sobre paixões, vai falar sobre deveres, deveres para consigo mesmo, e assim vai, né? O livro é maravilhoso, bem lembrado. Desculpa, Nilson, eu acho que você queria falar. Não, Mário, tu falou exatamente o que eu ia dizer. Aliás, melhor, 1000 vezes melhor. Exatamente isso, que nós não mudou nada, né? Esse conceito de paixão do tempo de Kardec para o de hoje. Só que, como disseste, né, Clarice, foi bom você trazer. Ele fala com muita clareza o que significa paixão realmente. Você sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, para que que serve isso? Aí você fica imaginando um monte de coisas sobre aquilo, aí de repente alguém vem te explicar. E aí você fala, nossa, era tão óbvio que eu nem pensei naquilo. O livro do Paul Janet, quando você começa a ler, é mais ou menos isso. Só que é um pouco mais complexo, né? Porque você olha para aquilo e fala, nossa, eu nunca pensei na extensão de um dever, né? O que que é o dever? Que às vezes a gente passa pelo Evangelho segundo o Espiritismo e passa ali igual um gato, passa em cima de uma telha de zinco quente, né? Nem sente o calor. A gente passa e não medita, né? A Nilce gostou, né, do meu gato. A gente passa voando ali, né? Mas também, se a gente lê só aquilo ali, eu acho que é tão profundo que a gente precisava de ter uma visão mais ampla daquilo ali. Só que a nossa própria educação muitas vezes não traz isso à baila. Aí a gente tem que fazer um estudo por conta. O livro do Paul Janet, né, Pequenos Elementos de Moral, ele é excelente para complemento dessas passagens que estão no Evangelho. Passagens não. Dessas instruções que estão lá no Evangelho. E o dever é um exemplo disso. Dever para consigo mesmo, dever para com a família, com os empregados, com os animais, né? Aí fala, É cara, belíssimo. tinha tanto dever assim. Esse do dever é lindo. Eu fui compreender aquela passagem do Lázaro, no Evangelho, quando ele fala do dever, quando eu estudei Paul Janet. O que ele estava dizendo, o que significava o dever. Aquela passagem do Evangelho, dever, é belíssima. É Lázaro, né, que ensina, né? 196. Não podendo os espíritos melhorar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea,
Segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. Aqui está destacado pelo próprio Kardec, né, quando ele coloca cadinho ou depurador. Aqui eu acredito que todo mundo entenda, né? O cadinho é aquela, né, aquela coisa de porcelana para se colocar o metal derretido para fazer um molde, né? Ou o próprio depurador. Então a gente entende aqui, né, que essas encarnações, né, essa experiência, a vida material, é exatamente isso, né? Para a gente ir depurando, né, através dessas encarnações, o próprio espírito. E aqui ele continua na mesma ideia, ele prossegue com uma nova pergunta. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é uma feste que apodrece. Estudo. Essa pergunta parece muito com uma outra pergunta que ele já fez, né? Ou, aliás, ele vai fazer ainda, né? Quando ele perguntou, o mundo. Não, ele já fez, né? Agora eu fiquei em dúvida. Ele já fez. É isso, está lá no começo, né? O mundo material, o mundo espiritual existiria se não existisse o material? Ele fala, você está trocando as coisas, né? O mundo material é só uma consequência do espiritual. Nem poderia muito bem nem existir, né? Porque tudo é o espiritual. E aqui a pergunta é a mesma coisa. Está perguntando se quem influi é o espírito que influi na matéria ou a matéria que influi? Fala, teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. E aqui vem um comentário de Kardec. No suco da videira encontramos uma comparação material dos diferentes graus da depuração da alma. Então aqui ele vai fazer a comparação com, né, com a videira. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma porção de matérias estranhas que lhe alteram a essência. A casca, o caroço, o bagaço, as folhas, né, que às vezes, né, esta só chega à pureza absoluta depois de várias destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique no qual o espírito tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito, que também se purifica à medida que o espírito se aproxima da perfeição. A gente lembra que lá no começo, lá nos prolegômenos, ele coloca a cepa, né? O desenho do ramo de videira, e ele faz a mesma comparação, né? Chegamos então no final dessa temática, né? Transmigrações, a 196A, ela completa o tema, e nós retomaremos no próximo estudo com sorte das crianças depois da morte. Retomaremos o estudo, então, pela 197. Bem, então, meus amigos e amigas, mais uma vez agradeço a presença de cada um de vocês, a participação. Hoje o estudo foi bem dinâmico, bem alegre. Então, eu me despeço aqui na certeza de nos encontrarmos logo em breve, né? Então, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.